Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. São Mateus, capítulo 6, verso 33 e 34, disse Jesus. Ouvintes, há uma expressão na Bíblia que é muito dura em relação à era em que estamos vivendo. Esta declaração está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Isto está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 e 18. É o mesmo Jesus Cristo que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, é quem está fazendo esta declaração a respeito da era em que estamos vivendo. E não está se referindo aos pagãos, mas se referindo àqueles que dizem ser ricos, ricos de Deus, ricos de conhecimento de Deus, ricos em dons espirituais. O profeta desta era, na mensagem de desespero, diz a respeito de Jacó. Jacó pensou que, tendo a primogenitura, tudo demais seria fácil. Jacó pensou que, tendo a primogenitura, então ele tinha tudo. Isto é um tipo perfeito dos pentecostais, que pensam que por falar em línguas e profetizarem e curarem os enfermos, então não precisam de mais nada. Agora, isto está pensando toda esta gente desta era em que estamos vivendo, que tem alcançado a bênção de Deus. Inegavelmente, a primogenitura que Jacó alcançou era uma bênção. Inegavelmente, o que os trinitários, ou mesmo os unicistas, esse povo da unidade, têm alcançado, eles têm alcançado bênçãos de Deus. Isto justamente como o joio e o trigo recebem a mesma chuva que cai do céu. Mas vejam como eles vivem pelejando entre si mesmos, provando assim que não tem neles a manifestação do sinal. Todo grupo que, mesmo alegando ser da mensagem,
vivem em contenda, maldizendo, queixando-se um do outro, difamando. Este grupo não tem o sinal. E o sinal é o Espírito Santo. O que é muito mais do que todas as bênçãos que nós possamos receber de Deus. Lembrando do caso de Jacó, é muito mais do que a primogenitura que ele tinha. Vejam que enquanto não conseguem ter o sinal, há malícia, invejas, pelejas, contendas, iras, facção no meio daqueles que se apoiam somente nas bênçãos que recebem de Deus. Agora, Jacó pensou justamente da maneira que este povo tem pensado, que os laodiceanos têm pensado. Porém, certa noite, temendo por sua própria vida, o desespero o tomou. E ele viu, na verdade, que embora tendo tudo, não possuía nada. Ele era rico, ele tinha conseguido muita coisa através de suas estratégias, através de seus meios. E ele tomou tudo aquilo como bênçãos de Deus. Mas chegou ao momento em que ele viu que nada daquilo podia lhe salvar. Então ele tomou o caminho certo. Ele temeu pela sua própria vida e o desespero tomou conta do seu coração. Porque ele foi prevenido que ao outro lado do rio, notem isso, seu irmão o estava esperando para matá-lo. Se os laodiceanos de hoje se dessem por avisados do que está os esperando do outro lado do rio, eles fariam o mesmo. Aliás, é o que tem acontecido com os verdadeiros crentes, os verdadeiros predestinados, que têm aceitado a mensagem da era, a mensagem que é o sinal. Jacó viu que a primogenitura que havia obtido era precisamente o que causaria sua morte. Irmãos, isso aqui não é conto de carunchinha. Isso aqui não é um pensamento teológico, manufaturado entre quatro paredes. Pense bem, Jacó viu que a primogenitura que ele havia obtido era precisamente o que causaria sua morte. Agora liga isto com Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Justamente aquilo que os laodiceanos têm obtido é que tem causado a sua morte. Eles lutam uma noite toda, eles lutam uma semana toda, eles lutam 10 dias, 80 dias, 40 dias, 90 dias por um dom de cura, por um dom de línguas, por um dom de profecia, e é justamente aquilo que causa sua morte, porque eles não recebem a mensagem, eles se consideram ricos de Deus. Atentem para isto, inclinem suas cabeças, dobrem suas cervizes um momento para esta verdade tão grande, incontestável. Vamos repetir. Jacó viu que a primogenitura que havia obtido era precisamente o que causaria sua morte. Se você conhece a Bíblia, você sabe do que se trata. Esaú, seu irmão, de quem ele tomara a primogenitura, estava o esperando do outro lado do rio para matá-lo. Veja o que causou as línguas estranhas para o rei Belsazar quando ele estava misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. Foi morte. Isto é certo. O próprio Espírito Santo que você diz haver recebido, se você não vela, será quem lhe condenará ali no fim. O próprio Espírito Santo
que você alega, testifica que tem recebido, Ele te condenará no dia de juízo, se você não vela pela sua palavra, se você não obedece à sua palavra. Notemos em tempo que as mesmas águas que salvaram a Noé foram as mesmas águas que condenaram o mundo de então. Vale a pena repetir uma coisa dessa? Sim, as mesmas águas que salvaram a Noé foram as mesmas que condenaram o mundo de então. Esta mesma Bíblia, mulher, que você carrega debaixo dos braços, diz que você não deve tomar lugar no púlpito, não deve ensinar. Paulo não disse simplesmente que a mulher deve ficar calada na igreja, conforme em 1 Coríntios, mas em 1 Timóteo capítulo 2 ele reforça isso dizendo: não permito que a mulher ensine. Então esta mesma Bíblia que você prega, pregadora, este mesmo Espírito Santo que você diz que lhe enviou a pregar, este mesmo Espírito Santo que você diz, pregador, que está revelando os doentes, ele te condenará no dia de juízo. Sim, perfeitamente. As mesmas águas que salvaram Noé, que levaram Noé para as alturas, foram as mesmas que condenaram o mundo de então. A mesma nuvem que iluminava para Israel, escurecia para os egípcios. Agora, você pode estar julgando que isto seja um fanatismo, o que você está ouvindo nesse instante. Pode ser a própria coisa, justamente isto que você pensa, já está lhe traduzindo o julgamento, o juízo que virá sobre você. Porque você está simplesmente rejeitando o caminho da graça e abraçando o caminho do juízo. Voltando a pensar em Jacó, vamos lembrar de uma coisa profunda para esse instante. Jacó sabia que estava aproximando o final de sua vida. Ah, sim, isto seria bom, isto é bom. Oxalá que o mundo de hoje, o mundo chamado cristão, descobrisse que está se aproximando o final de suas trapaças com a cura divina. Está se aproximando o fim de seu evangelho do outro lado, seu evangelho científico, moderno, diabólico por consequência. Está chegando o fim. Jacó descobriu em tempo. A ele chegou um mensageiro dizendo-lhe que seu irmão vinha em busca dele com 400 homens armados. Então, sabendo isto, o temor tomou conta de seu coração. Daí então o desespero em busca de Deus. Oxalá, repetimos, que o mundo chamado cristão de hoje pudesse receber esta mensagem como aviso. Deixaria tudo como Jacó deixou, que tem feito, deixaria os seus credos, deixaria os seus currículos religiosos ministeriais, como Jacó deixou tudo, e entraria no vale e lutaria pelo sinal de Deus, pelo Espírito Santo que vindica a palavra do Senhor no coração do homem e da mulher. Porque o que o povo está precisando de ouvir é a mensagem de um homem que tenha tido um encontro com Deus como Jacó teve no Vale de Jaboque. O povo não está precisando de ouvir palavreado difícil. Não. O povo está precisando de ouvir o que se deve fazer, como eles ouviram em Jerusalém, em Atos capítulo 2, versículo 38. As mulheres estão precisando de ouvir da maneira que elas devem se portar, se vestirem honestamente, segundo o Evangelho dos Apóstolos.
Mas vejam, Jacó enviou homens com cordeiros, bois, gado, ao encontro de seu irmão, como para fazer um pacto de paz com ele. Usou do que ele tinha para fazer a união. Depois enviou outros tantos mais, com mais presentes, e enviou ainda um terceiro grupo para encontrar o seu irmão no caminho, tratando de apaziguar sua ira. Mas logo pensou: isso nunca o deterá, porque ele seguramente tem muito mais riquezas que eu. Ele não necessita dessas coisas. Então tomou suas esposas e os seus filhos e os enviou ao encontro de seu irmão, pensando que seguramente, ao ver suas esposas e os seus filhos, que eram seus próprios sobrinhos e sobrinhas, então não os mataria. Porém, ainda a coisa não funcionou. É que Deus sabe lidar com um homem. Jacó teve de cruzar o rio e teve de buscar o sinal de que, de fato, Deus estaria com ele. Não simplesmente para um momento de emoção, não simplesmente para um momento de sensação, não simplesmente para ter testemunhos para serem publicados amanhã. Não. Jacó cruzou o rio para fazer morrer a si mesmo. E ao invés de ir ao encontro do seu irmão, andando eretamente, todo garboso, como que dando as mãos, estreitando, porque mandou presente, porque trocou de opiniões e aceitou isto dele, e ele aceitou aquilo e fez o seu ecumenismo. Não, ele preferiu ir ao encontro de Esaú, mancando, aleijado de uma perna. Mas aquilo significava que ele não tinha nada de si mesmo para ir ao encontro de seu irmão. Aquilo significava que ele houvera buscado agora, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, para depois então todas as suas coisas serem acrescentadas. Derrama sobre nós o teu Espírito. Ore nesse instante. Entre para o vale. Esse vale pode ser o seu quarto. Saia para o deserto. Busque o Senhor agora e você terá a resposta para todas as suas ansiedades. Você terá o Espírito Santo, e isso é tudo que o homem e a mulher precisa nesta hora de emergência que estamos vivendo. Eu quero ter poder. Você está lutando nesta hora com seu coração, pelo penhor do Espírito, pelo selo do Espírito Santo. Deus conhece o seu desespero. Note que não é apenas um momento de sensação, mas é uma vida vivida. É o sinal. Somente assim você poderá ir ao encontro de Cristo sem sofrer nenhuma condenação. Receba nesse instante o poder da vida eterna, em nome de Jesus Cristo, pela sua fé na palavra de Deus. Amém.